Gente, eu fui na Tia e na Cinderela comprar com R$ 200 que minha avó me deu de aniversário. Vocês não têm ideia. Eu consegui comprar muito brinquedo, vocês não têm noção. Primeiro curso da Tia. Olha, esse daqui é um mini bebedouro. Banheira para banheiro das bonecas. Isso daqui é um termômetro, um óculos e uns remédios. E essa daqui é boneca. O mais legal de todos, gente. Você vai. Olha, eu comprei vários remédios. Então foi isso o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.